aqui para mais uma live. Vou convidar Juliane. Hoje nós vamos falar sobre mapa de Odu. Eu e Juliane Bittencourt. Se você não sabe o que é mapa de Odu, fica aí com a gente, que a gente vai conversar muito sobre isso. Odologia comportamental ajuda bastante, gente, a nos conhecer. Cheguei. Tudo bem? Boa Tudo noite para bem, e todo mundo você? que está entrando. Tudo bem, tudo jóia. Essa noite maravilhosa? Hoje a gente vai falar sobre mapa de Odu. Vamos falar o É que é isso, odologia, né? Então, nós vamos isso. começar hoje falando o que é. O que é a odologia, né? O que é o mapa de Odu que todo mundo fala, que a gente tem feito bastante propaganda, que a gente tem feito um mapa de várias pessoas, né? Até mapa dos famosos estamos fazendo. Isso. Então, odologia, o que é o Odu? Odu é do termo africano, né? Do dialeto do Yorubá. E ele quer dizer caminho, né? Ou destino, certo? Destino. Isso, certo. E a gente utiliza ele, tipo, seria ser o mapa astral dos orixás, né? Então a gente utiliza a gente precisa do nome da data de nascimento da pessoa, não é isso? Então é o caminho que ela veio passar aqui. Fala um pouco aí, Ju, É, enquanto eu estou pondo eu meu fone. costumo, eu costumo dizer que a odologia, através do caminho de destino, ela vai auxiliar para que a gente entenda dentro de um objetivo. Imagina que a gente vai para algum lugar, então, dentro desse destino que eu tenho, esse lugar que eu tenho que chegar, existem várias estradas que vão me levar a esse lugar. Porém, apenas uma é a minha, né? Então, o conhecer o mapa de Odu, que vem da origem africana, com a numeração, através dos números dos Odus que influenciam, as energias que te influenciam, te auxilia a caminhar, né, para esse destino. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, né, que vai auxiliar para que você consiga, não é ficar, não é ficar na facilidade, mas você entenda as energias que estão em volta, né, das suas decisões, dos seus sentimentos, como que você se sente, o que te impacta, né? Então, eu costumo dizer que é descobrir a estradinha que vai te levar aonde você quer e saber que vai ter obstáculos, quais os obstáculos você vai ter que enfrentar, de que forma você pode lidar, quais os seus recursos, né? Porque os recursos são muito importantes para que a gente consiga caminhar aí com mais leveza. Então, é isso mesmo. Então, é uma ferramenta que a gente tem, né, para descobrir as nossas qualidades e aprender também as melhores maneiras, né, e para explorar essas potencialidades que a gente trouxe no nosso dia a dia. Posso fazer só uma pausa Sim, rapidinha? Eu vi que a escolinha do meu filho entrou aqui e é bem interessante, porque essa ferramenta pode ser usada para crianças. Aí só porque depois é capaz de eu esquecer, né? Então é uma ferramenta que pode ser utilizada também para crianças, para auxiliar no desenvolvimento, na educação, na incentivar a criança naquilo que ela tem de mais positivo, né? Para que ela se desenvolva da melhor forma também. sim, e até os pais, né, para entender como que são seus filhos, né? Por que que aquele meu Sim. filho é tão rebelde? Por que que aquele meu filho é tão quieto? Então, ajuda muito a entender os pais. Então, nós vamos com as energias, nós temos 16 Odus, que estão ligados aos orixás da cultura iorubá. Então, de acordo com a sua data de nascimento, nós vamos descobrir quais são aquelas energias que estão te influenciando e que vão te influenciar durante todo o seu caminho da sua vida. Nós temos um principal, que é o Odu de placenta,
né? Que vai te dar o direcionamento, o teu caminho mesmo. E temos também mais 5 Odus, que são 5 energias que vão ajudar a você a trilhar esse caminho, né? E assim, é a maneira que a gente se manifesta. Então, por que aquela pessoa se manifesta desse jeito e aquela se manifesta de outro? Então, é por conta das energias que ela trouxe, né? E que está sendo influenciada por aqueles orixás. Não tem nada a ver com religião, que nós já conversamos aqui sobre religião e espiritualidade. É a influência da energia, não é? São as frequências, né? As frequências que vão estar ali. Cada um trouxe uma frequência, então dentro dessas frequências, né? Como que a gente vai ter o nosso aí caminho para seguir? Como que como que o mapa pode ajudar, né? As pessoas? Então, em primeiro lugar, ele ajuda a perceber se você está na sua essência ou não. Será que eu estou no meu caminho? Será que eu estou no meu caminho de maneira positiva ou de maneira negativa? Não tem bom e mal, tá, gente? É só aquela frequência. Se eu estou lidando ela... Bom, por que está tudo travado? Por que não está dando tudo certo de acordo com o que eu quero, né? Às vezes, você não entende qual é o teu caminho. E com o mapa, você vai entender a tua frequência e vai entender por que você age daquela maneira. Né? Nossa, por que eu sou tão agitada? Ou por que eu sou tão devagar? E é isso aí, né? Isso. Ajuda o mapa, né? Claro, a pessoa pode trazer com determinada situação que ela queira entender na vida dela, né? Passa por processos, às vezes, situações que se repetem e não entende por que isso se repete várias vezes. Então, o mapa vai auxiliar para que ela tenha clareza dessas situações, o porquê que isso está no campo dela. Outra questão que ele ajuda, né? É isso que você falou, de se reconhecer, se identificar, porque o mais importante é quando a gente está em busca de autoconhecimento, é uma ferramenta muito potente, porque você vai se percebendo. Então, conforme você caminha, por que certas coisas vão bem, certas coisas não vão bem? Você vai se perceber e vai entender essas energias. Então, para autoconhecimento, para conflitos, enfim, soluções que você não consegue identificar o motivo, o que está acontecendo, que é difícil. Tem pessoa que tem mais dificuldade na área do trabalho, tem pessoa que tem mais dificuldade na área dos relacionamentos. O porquê? Aí vamos olhar qual que é a energia que está lá e como que essa pessoa está lidando com aquela energia, né? Como que ela identifica. Porque muitas vezes, como existe, né, a polaridade, ela pode estar usando mais da polaridade negativa. Isso. É Então, isso que eu falei, que não tem positivo e negativo, né? Que a pessoa olha para o negativo assim, nossa, eu estou no errado. Não, é a polaridade, né? Que ela está utilizando ali e ela pode modificar isso. Aprendendo qual é a energia, como que funciona, ela vai poder modificar isso. Nossa, eu acho que eu estou indo para a polaridade negativa. Vamos lá, vamos repensar isso, né? E como ela age, né? E qual seria o objetivo também de fazer um mapa de Odu, né? Qual seria esse objetivo? Então, assim, nós começamos a entender como que a gente funciona, como que é o nosso caminho nessa vida, como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu lido com a materialidade, não só no trabalho, mas com a materialidade em geral, como que as pessoas me veem, e como que, na verdade, eu me manifesto, como que eu sinto que eu sou. Também, o que te trava e que te funciona na vida. Tudo isso o mapa de Odu vai te trazer. Eu diria que dentro dos mapas que eu tenho feito e que, enfim, das análises, essa parte do que te impulsiona, ela é muito importante. Porque aquela energia que te faz
se você quer chegar em algum lugar, se você tem um objetivo, é aquela energia, aquela frequência que vai colocar você em movimento. Ela que vai estar ali auxiliando para que você alcance todos esses objetivos. Então, quando você sabe isso, isso é muito importante para que você caminhe, realmente não trave. Muita gente chega pra gente, né, com a vida travada. Sempre tem um campo que ali não está desenvolvendo. E esse caminho, essa parte que fica ali de impulsionar, muitas vezes ele está num negativo e acaba influenciando as outras áreas, né? Sim, e é muito importante, assim, porque quando eu fui fazer primeiro nós fizemos na psicanálise, na psicanálise de espiritualidades, essa foi a porta de entrada para a gente conhecer o Odu, né? Que era uma Isso. ferramenta para a gente também trabalhar com nossos assistidos. Aí eu e a Ju fomos fazer o curso de Odologia comportamental, né? Lá com o Torquato, com o Nestor. E lá nós conhecemos, assim, aprofundamos sobre isso. E foi lá que, assim, eu vi como que eu funcionava e que estava tudo certo. Às vezes, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou um 9, né? Então, o 9 é aquele que tem que expandir, que tem que fazer, faz mil coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E eu estava, Isso. às vezes, muitas pessoas falavam assim para mim: Nossa, você não para, você faz mil coisas ao mesmo tempo, você tem que parar, você tem que parar. E eu ficava olhando e falei, nossa, será que eu tenho que parar? A partir do momento que eu conheci o meu mapa de Odu, eu entendi que eu não tenho que parar, que tá tudo certo de eu fazer todas as coisas que eu faço. Eu entendi qual é o lado mais da energia negativa, né? Que depois a gente vai falar de cada um. Então, eu comecei a me entender e não fiquei preocupada com o que o outro está falando, porque eu sei como que eu funciono agora. Então eu estou na minha Isso. energia, na minha essência, não é isso? Isso. Você sabe o que é importante para você, né? O que te faz bem, porque às vezes o outro tá ali dando opinião na sua vida, ele não faz ideia do que você sente, né? Então, não vai agregar em nada. Pontos positivos e os pontos negativos de cada Odum, Podemos começar por aí. para aguçar a curiosidade aí do pessoal, o pessoal saber um pouquinho, querer saber qual que é o número dele. Então, primeiro nós somos o quê? Nós temos 16 Odus, não é isso? Então, aí o Isso. primeiro, o número 1, se chama Okaran, né? O nome, às vezes, vai ser um nome complicado, mas não importa. Então, a energia dele é a energia da insubordinação, né? Isso. Exato. Movimento e flexibilidade. Fala um pouquinho aí, Ju. Aqui é, é um caminho de expressão livre, né? É um caminho. Vamos resumir, senão a gente não vai chegar no 16, mas assim, Tem que aqui ser eu rápido. diria que é um caminho de ação, mas também de muita irritabilidade. Sim, então um ponto positivo e um negativo. Então ele é ação, é Isso. movimento, mas também ele tem muita irritabilidade. Então por quê? Porque é Estabilidade, muito forte a energia. inquietude. A energia é Isso. forte, tá? 2, chama Egioko, Egiocô. que é a Isso. dúvida, né? Por que será a dúvida? Então vem a A energia de dúvida. pureza, de alegria, Isso. mas também Traz, mas também vem falta de preparo, vem a birra, né? A vem a, mudança de humor repentina. e a dependência, tem aí uma dependência, né? Tem Sim. também, às vezes, ser violento, ser uma comunicação violenta por conta dessa birra, né? Uhum, exatamente. Foge um pouquinho também das coisas, né? Vai cair aí na irresponsabilidade, talvez, dependendo de como estiver frequenciando. Isso. Você quer falar do próximo? O próximo é tal Gundá, O o caminho 3, 3, a obstinação. e a O que a palavra gente dele traz é aqui? A obstinação. O que a gente traz aqui nesse caminho? Expressão e liderança são pontos positivos nesse caminho. acolhimento. Isso. Porém,
Tem uma Aqui também dependência tem uma emocional. dependência bem grande. É um caminho que a gente costuma olhar muito essa questão da dependência emocional aqui, porque ele pode cair muito fácil em situações de autoabandono. Sim. É isso? E aí tem o vitimismo, entra no pessimismo e na falta de coragem para viver e tudo mais. Não é isso? Isso. Caminhos que pessoas que muitas vezes passam por problemas com depressão, né? Tem aqui esse número, essa frequência no seu caminho. Não só essa, tem outras, mas essa também. Existem outras, é. Uhum. Vamos lá para o 4. Isso. Yorosum. Acalma. Né? Acalma. Então aqui é um caminho, assim, são pessoas comprometidas, que têm um amor muito grande pela família, fazem muito pelos outros, são pessoas esforçadas, comunicativas, né? Estudiosas. Ele tem muito assim conhecimento e estudo, né? Ele tem que estar ligado sempre ao estudo, esse caminho 4. E aí, na frequência negativa, aí se torna o quê? Resmunga, né? Uhum. Protela um pouco de fazer as coisas, nunca acha que está suficiente. Irresponsabilidade, Isso. Aí muito apego na família, que quer carregar a família sim, nas costas, não é isso? sim. E aqui é um caminho que também vai cair em uma desorganização. E quando a gente fala assim, não é nem uma desorganização, é uma desordem mesmo. Que é um caminho que quando está muito no negativo, ele vai desorganizar mentalmente, sentimentalmente, financeiramente, ele vai se E desorganizar muito. isso mesmo. Agora, o 5 é o Oxê, que é o brilho, né? E é aquela E energia que é simpatia, né? Tem emoção, tem muita magia nesse caminho. É um caminho de tem encanto, transmutação, né? Mas na sim, parte negativa, charme. isso, Na parte negativa são pessoas ciumentas, ressentidas, magoadas, isso. Tem ganância aí também, sim, certo? algumas ilusões, né, na questão de viver situações muito fantasiosas, né, dificuldade de relacionamentos. Isso. O 6, O bará, o bonitinho, todos são bonitinhos, gente. O bará traz na sua palavra aqui, principal é a questão da riqueza. Então é um caminho de prosperidade, é um caminho de abundância, sim. é um caminho também de expansão, né? São pessoas que querem seguir e gostam de levar as pessoas junto, gostam de que as pessoas sejam participativas com eles, né? Gostam de levar. Ele vem para levar. E tem O muita 6 é o objetividade 6. nele, né? O 6 tem muita Uhum. objetividade também. E aí na parte Isso. negativa tem insegurança, tem Arrogância, arrogância e orgulho, isso. né? São Apresenta pessoas que vão dúvida, ser mandonas, né? com certeza. E aí, agora eu vou deixar Agora para o você falar o 7. 7, né? Beleza. 7 é o Odi, né? O caminho da violência. Mas assim, quando a gente fala violência, a gente imagina algo, né, pesado. Mas agora eu entendo, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado, então eu entendo essa A Ju é leveza um de, 7, de viu, gente? 7. Por isso que ela está falando do 7. Tendo essa leveza do 7. Então, assim, é um caminho no positivo que traz muita resistência nas dificuldades. Então, são pessoas que têm um poder de persuasão, são pessoas que traz muita diversidade, talentos, criatividade. Pode trabalhar em diversas áreas, se identifica com diversas áreas, são pessoas mais curiosas, mas no negativo,
interesseiros, são pessoas Insegurança. inseguras, exatamente, que fogem das responsabilidades, porque acaba caindo no medo, na preguiça, tá? E aí tem a vulnerabilidade aí, né? Tendem a pode começar a transferir a culpa das coisas que acontecem para os outros, né? Então, mas é um caminho muito legal. E essa violência, que quando se fala em violência, ele é mais uma violência de não viver a essência, né? De ficar ali indo contra a maré e acaba sendo violento contra si mesmo. Sim, porque tem que viver num caminho de independência, né? De liberdade. Não é isso? Instável no humor. Isso. Agora o 8, né? Vamos falar do 8? Isso. Gente, eu só pego o mapa 8. Acho um encanto isso. Sério? O Egionile. Egionile. Isso. A intranquilidade. Eu tô pensando o que eu ainda não identifiquei nesse caminho 8, que ele tá gritando aqui, olha pra mim, olha pra mim. Mas eu vou achar. Mas tá caindo bastante 8. Então, a palavra E dele é aí? desconstrução, né? Mas Como é que é um, isso? é que ele é aquela energia que vem para ele sempre que ele vai construir e desconstruir as coisas, as situações, e que ele tem essa garra. Então ele tem essa estratégia, ele tem essa vitalidade para fazer isso. Então ele tem essa Tem, confiança, né? Mas quando ele está tem. no negativo, ele se torna briguento, fica na imaturidade, né? Porque não Sim. aceita. Fica naquela coisa de eu quero porque eu quero, então não aceita, é, não tem acaba caindo nos erros também, né? Na questão de responsabilidade, vão brigar e vão brigar mesmo, gente. Aqui eles vão brigar até se pisar na Energia porrada, forte, isso. porque a energia é uma energia ativa. Então são pessoas que precisam de movimento. Né? No extremo negativo, eles vão fazer qualquer coisa para ter o que eles querem. Então, assim, eles precisam de movimento. E o importante aqui, eu acho que é focar na assertividade. É um caminho que vai precisar trabalhar muito a estratégia. Isso. É. E E agora, Andréia? o 9 é o ossá, né? A palavra dele é alienação, né? O que seria isso, né? Então, tem o quê? Tem muita concentração, expansão, como eu falei lá no início, né? Tem liberdade, gosta de mudanças, tem muita magia, né? Só que tem também o lado se achar que todo mundo está perseguindo ele, se não Autossabotagem. tem autossabotagem, por isso que entra na alienação às vezes, porque ele Uhum, quer ficar lá dentro da caverna, como eu sempre falo. Ele vai ficar dentro da caverna e quer ficar alienado de tudo nos momentos. sim. E Porque aí tudo vai pode. ser motivo, né? Tudo vai. Não sei, você que é. Como você é 9, me fala. É que você usa bastante a outra polaridade, mas assim, numa alienação, num processo de se sentir perseguido, ele vai desconfiar das pessoas, né? Então, ele Sim, vai. As relações vão ficar todas muito conflitantes, porque no trabalho, por exemplo, um 9 no trabalho não negativo, ele vai achar que tá todo mundo tramando contra ele, que estão querendo pegar o lugar dele no trabalho, que estão querendo fazer alguma coisa para que ele seja demitido ou para prejudicar ele. Então, tudo vai ser motivo para ele desconfiar. É isso? isso mesmo. E também tem que tomar cuidado nesse caminho 9, que ele tem muita energia de, assim, se ele estiver no negativo, que ele vai tanto indo para baixo, querendo ficar tanto dentro dele, né, alienado da vida e tudo, que ele pode entrar em depressão profunda e depressões muito fortes, entendeu? Esse é um Sim. caminho que a gente tem que tomar cuidado em relação à depressão, certo? Uhum. Sim, tem que ter um olhar especial aí, né, nessa questão Isso. para cuidar. Vamos falar do 10, Ofum. Qual que é a palavra do Ofum, André? A doença. Doença.
Mas tem uma E aí? sabedoria, tá ligado muito à ancestralidade, tem aquela pessoa que tem um respeito, ela tem um discernimento, sabe? Pensem naquela vozinha, né? Naquela vozinha lá que tem São, todo esse conhecimento, vem com toda aquela bagagem dentro dela. Só que são aí, pessoas que conseguem passar isso, né? Eles vêm com potencial para agregar à humanidade. Então, eles trazem essa sabedoria, né, para que todos à volta deles aprendam, né, e possam. São pessoas assim calmas e pacientes, num positivo, muito sábias também. tomar E aí no cuidado com negativo, a manipulação, né? É um sim, caminho e aí muita lentidão, teimosia. Então tomar cuidado com isso também, de não querer que o outro rabugentos, faça do jeito dele e aí sim. manipular o outro, né? Aí podem ser também mandões, né? É, Sim, até é, acabam assim indo para a questão de ingratidão mesmo, que daí tem que ser do jeito deles e das coisas tudo como eles querem, então podem entrar aí num processo de ingratidão também e até de manipulação, digamos assim, uma manipulação meio a qualquer preço. isso. E aí temos o 11, né? A energia do 11 é o ovarim, que é a Isso, pressa. a pressa. Aqui é muito interessante que são pessoas. Ele é um caminho. Eu gosto assim de ver a relação, porque o 11 e o 8 eles têm energias próximas. Porém, Sim, aqui ele tem uma rapidez muito maior. São caminhos mentais também, né? De raciocínio sim. lógico, pessoas com um mental muito forte, os dois caminhos, mas aqui ele tem mais energia. Então ele vai se comunicar mais, ele precisa se movimentar mais. A psique dele é muito rápida, tem um carisma, então eles atraem as pessoas por esse carisma, as pessoas se aproximam sem eles fazerem, sem ter esforço da parte deles, né? Daquelas pessoas que também, quando chegam no lugar, todo mundo percebe que elas estão, porque ela tem uma Sim, energia, né? Que nem você falou aí, determinação, liderança, né? É estratégica, gosta muito de movimento. E aí, na parte negativa, se tornam rebeldes, briguentos, vingativos. agressivos, né? Porque tem uma Sim, comunicação mais direta, então essa comunicação ela vai ser muito violenta, né? Tem uma mudança constante também, é uma vida muito confusa, né? sim. No negativo. E não podem parar. Então, assim, são pessoas agitadas e vão precisar encontrar as ferramentas que são, né? Estão aí dentro do que tiver disponível para ter esse movimento. Então, é aí que tem certas pessoas que ficam se questionando por que ela não se encaixa no que todo mundo fala, né? Nossa, todo mundo fica me falando que eu sou assim. E aí, a partir do momento que ela conhece o mapa dela, que ela se conhece, ela fala assim: nossa, sou um 11. Essa pressa, essa agilidade, esse movimento todo, né? Essa liderança toda, ela já vai entendendo e ela vai acalmando o coração dela, porque ela Sim, começa a entender o caminho dela, sem porque questionar, né? é aquela pessoa que se tem que ir, vamos logo, né? Vamos, Isso, vamos, vamos. Vamos fazer. Não fica enrolando, não. é isso Ai, aí, ai. é isso aí. E aí vem o 12, 12. Nossa, esse e aqui é difícil, hein? Egilá Sheborá. Egilageborá. A Isso. justiça. Então, esse também tem liderança, né? Também tem liderança, é muito inteligente, mas é aquele que adora também aproveitar a vida, né? Que é Aqui é uma chamado. energia mais paterna também, né? Isso, mas também, então, é mais paterna, gosta de ajudar todos, gosta que todos estejam caminhando, mas ele não carrega no colo, ele gosta de ajudar a pessoa a se movimentar, não é isso? Isso. Tem energia dentro dele que quer aproveitar a vida, que ele precisa estar se movimentando para isso. Por isso que às vezes no negativo se torna até o quê? São gastos excessivos, né? Pode ter exageros,
pode entrar nos vícios, né, facilmente se Sim. não tomar cuidado, porque quando tiver, às vezes não tiver no caminho dele se entendendo mesmo, aí vem aquele vazio dentro dele e aí ele quer preencher com outras coisas e pode se tornar vícios, né? Aqui eles são pessoas acolhedoras, né? Assim, que acolhem, que tem essa energia de acolhimento e tem um bom senso assim pela justiça. São pessoas inteligentes, firmes, porque por ser muito justo, então eles são muito corretos. Porém, Sim, aqui, no negativo, é isso que você falou, vai para os gastos desnecessários, para os vícios, porque existe aqui uma energia de gula, até, né? Aquela coisa de. Então, tudo é muito. Aí é tudo muito. Dependendo do que ele for, vai ser muito. E traz também aqui uma energia muito forte de ira, sim. traz uma intolerância muito grande com os erros por conta dessa justiça toda, então não tem essa dificuldade de aceitar os erros ali, e uma energia sexual também grande aqui, né? Sim. Então tem essa energia aí nesse caminho. Agora tem o 13, que é Ex- Egiologibon, não é isso? a meditação, isso. E aqui a gente tem uma energia que é um caminho, vamos falar assim, né? São pessoas que têm aí a ancestralidade forte nesse caminho, então tem uma mente potente, são pessoas amorosas e dóceis, né? Se estiver caminhando aí com autoconhecimento e manifestando o que ela veio manifestar, trabalhadoras e honestas, É, traz uma energia assim, é longevidade, tem longevidade isso, aí, tem magia nela, né? traz uma energia de resignação forte. Mas aqui num negativo, toda essa potência, todo essa mente assim forte, ela pode ficar por um negativo e daí trazer muitas dores, né? Porque são aquelas pessoas que vão entrar na questão de mágoa e rancor e vão ficar naquele sofrimento, né? Remoendo Isso. aquilo, só nas dificuldades, insatisfeitos, não vão ter dificuldade de tomar decisões, ver dificuldade em tudo daí, porque a mente está só no negativo, então tudo é muito difícil. Sabe aquela pessoa que resmunga muito da vida, que você, sabe aquela pessoa que você conversa com ela, ela tem aquela coisa de que tá sempre ruim? Ah, deve Sim. ter, com certeza tem um 13 no mapa. Não tem Tem a como dependência emocional, fugir. começa a ter assim, uma frieza às vezes, aquela pessoa assim que ela pragueja, né? Então, no Pragueja. negativo é essa que vai reclamar demais. É isso mesmo que você falou. Reclama muito. O Isso. 14, Ikaori, vem a sabedoria. Sabedoria. É aquele que Isso. transmuta, né? Com o que é transmutar? Que ele consegue modificar, né, as situações do jeitinho dele. Ele vem, esse caminho tem um caminho muito de usar a criatividade, né? Da maneira Sim. dele, tem pessoas que são muito criativas nesse caminho, e que pessoas também que são ligadas a artes, né? Porque tem Isso. essa parte de querer transmutar as coisas, modificar as coisas. Tem um caminho de Sim. abundância, de prosperidade, né? Só que São ele é pessoas. bem devagar, assim, tipo assim, no jeito dele. Ele vai fazendo as coisas, mas é no tempo dele, né? Isso. Aqui são pessoas que vão. Gostam das mudanças, né? Então, assim, são mudanças positivas, pessoas prósperas, criativos, só que também precisam, como eles são, assim, mais nessa coisa de criação, eles precisam de um momento de isolamento. Então, vai ser no Isso. tempo deles. E vai ser importante aqui
por exemplo, para quem tem um filho com o caminho 14, respeitar o momento daquela criança e o momento em que ela quer brincar sozinha. Tá tudo bem se ela é uma criança que quer brincar sozinha, se ela não quer interagir. Tem momentos que ele vai ser uma ótima companhia, mas vai ter momentos que ele vai querer esse isolamento, e isso é necessário para ele, para que ele se conecte com a Sim. energia dele mesmo. Então, assim, no negativo, o que eles vão trazer? Um pouco de orgulho, essa agressividade, mas essa agressividade vai ser o quê? Poxa, não estão aqui, não é aquela energia Respeitando o meu tanto ativa. momento. Não estão respeitando o meu momento, eu vou lá e daí quando eu soltar, ele vai soltar com tudo mesmo. Então, assim, muda bastante de opinião, trazem ali um pouquinho de pressão psicológica, mas E no é um negativo, caminho muito bom e precisa se conectar muito com a questão da arte, né? Eu diria que a dificuldade deles aqui, como tem muito essa questão artística, é de se colocar e se reconhecer no seu talento e na sua essência. Aqui eles precisam encontrar isso, né? Porque é dessa forma que ele vai se manifestar e ele vai se conectar. E ele vai liberar a energia que ele tem dentro dele. e tem que assim, quando está no negativo também, eu noto, né, em alguns mapas que a pessoa ela demora muito tempo para tomar atitude quando ela está na fase negativa nesse momento do 14, entendeu? Por Sim. exemplo, se ela tem um 14 lá no trabalho, às vezes ela protela, ela vê que aquilo não é para ela não está gostando, mas ela demora para tomar atitude. Então, às vezes, ela Sim. conhecendo o caminho dela, vendo qual energia que está no mapa dela, ela já vai identificando isso, ok? É isso. O 15. Isso aí. O 15, o Gibé Ogundá, isso? O Gibé Isso, Ogundá, que é o caminho do discernimento. Eu isso. acho um caminho muito bonitinho esse daqui, É, né? Pessoas de pureza, inocência, fortes, né? né? Pessoas fortes, puras, né? Imparciais, de valor, de virtude, né? Mas também Tem revolta aí, né? revoltadas, carentes, frios, agressivos, Mas por conta que tem medo e inconstante. insegurança, por isso que torna essa agressividade aí, por conta do medo que tem aí, tem a insegurança, né? E às vezes gosta, é muito independente, né? É, Bastante. não consegue, não quer depender de ninguém. Esse caminho é aquele que quer ser independente, fazer tudo É. sozinho. E aí eu vou complementar aqui. Eu tenho um filho 15 que tem 2 anos. Eu achei maravilhoso saber disso, porque é um caminho de independência. Eu já noto os traços nele, muito independente, meu Deus. E se a gente poda aquela criança, Sim, você vai criar o quê? Uma dependência. aí ele Então, vai pro eles lado precisam negativo. ser incentivados com os traços dele, né, a manifestar o que ele tem para manifestar. Então, assim, ele tem realmente essa coisa de revolta, ele fica bravinho, é muito engraçado, né, porque ele é novinho, mas eu já noto que aquela pessoa que ele confia, ele tem um apreço muito grande. Sim, É muito legal a gente ver isso. E aqui é um caminho, né? São pessoas que vão ser trabalhadoras, muito leais, mas elas vão confiar em poucas pessoas, mas aquelas que elas confiarem, elas vão ser ali muito leais. isso. E agora o último é o 16, A Aláfia, Láfia, quer dizer a paz, né? É um caminho muito bonito, esse é de conquistas, né? É aquele de exato. arriscar e confiar, né? No positivo. É São aquele que pessoas tem, de sorte, né? Que tem, sim, assim, tem um caminho em que as coisas acontecem, né? É um caminho que flui. ali as coisas fluem, mas para isso a pessoa não pode ter apego. Então, assim,
Ela precisa confiar, é uma Sim, coisa que o negócio vai acontecer, e vai acontecer, mas também não se apegar ao que passou, ao que perdeu, né? só que no negativo tem umas pessoas que elas confiam tanto assim e contam muito com a sorte, né? Então tem que ficar prestando atenção nisso. É um caminho que não Sim, é para desistir. Não não. desista que as coisas vão acontecer, né? Então O tem sucesso, a ascensão, esse crescimento, essa abundância, ela vem através do esforço, né? Aquela pessoa que vai fazer o que gosta porque gosta e vai dar certo, mas vai precisar desse esforço, né? Porque senão ele conta muito com a sorte, daí cai na irresponsabilidade, né? No isso. descaso até com a própria vida, no descaso com tudo e gera também a escassez aí. Mas por quê? Porque esse caminho tem uma conexão com algo maior, né? Então ele tem que se conectar. Quando tem esse Isso, caminho, ele tem que se conectar com a espiritualidade dele, com a intuição dele, arriscar, saber que aquilo lá vai dar certo. Então, confiar naquilo, né? Ter esse exato. discernimento, soltar. Então é isso. Esses são aí os pontos um pouco, a gente falou um pouquinho de cada Udu, né? E só uma outra coisa que a gente, para, né, fechar, qual a importância de se conhecer e reconhecer, né, o outro nesse caminho? Qual a importância de a gente ver o mapa de Odu meu, ou do meu companheiro, ou dos meus filhos, né? Eu Por acho que é que bem tem isso essa que importância? o exemplo que eu trouxe, por exemplo, do Samuel é um deles, né? É você saber respeitar o outro, ter relações mais harmoniosas. Quando eu sei que o meu marido funciona de determinado jeito, eu não vou ali mexer com ele naquele momento que eu sei que não é o momento ideal. Então eu vou deixar, né? Sim, Ou eu vou saber o momento de falar. Não é que a gente vai se ocultar, né, do que a gente pensa e da nossa essência também, mas é saber respeitar o tempo do outro, aceitar o jeito do outro. Nem todo mundo vai falar de uma forma meiga, nem todo mundo vai ser tão sentimental e tão carinhoso. Alguns são mais frios, mais reservados, e tá tudo bem. Né? Não quer dizer que eu não sou amada, que eu tenho um relacionamento ruim, nada disso. isso. Então, é esse o ponto. O principal, primeiro, é você se conhecer. Então, você saber qual é o seu mapa, saber como que você funciona, como que você está se mostrando para as pessoas, como que você age, né? Como que você se relaciona, entender isso. Se você está lá Isso, naquela energia mais positiva, ou se você está mais naquela energia negativa e o porquê, né? E aí, conhecer também as pessoas que estão ao seu redor. Então, saber por que como que o meu filho, que nem você falou, né? O seu filho, eu sabendo o mapa também da mãe, do pai, então sabendo das pessoas próximas da família, fica mais fácil você olhar para ele e falar assim, nossa, eu não posso. Porque a tendência das pessoas é querer modificar elas, né? sim, Querer que elas sejam iguais ao que eu estou pensando, mas não. O bom de tudo é as diferenças, né? Isso que vai fazendo os relacionamentos serem gostosos, legais, é você respeitar a diferença de cada um. E na hora do isso, mapa a gente consegue ver isso. Como que aquela pessoa funciona, como que eu funciono, e aí lidar de uma maneira mais harmônica e com mais leveza nas situações. isso. É. As relações acabam ficando mais leves, né? Porque daí por exemplo, às vezes você convive com um 8 ou um 11, vamos pegar um 11 que é muito direto, tem uma comunicação muito direta, ele não vai passar a mão na sua cabeça. E aí Sim. você é uma pessoa que tem ali um mimimi muito grande, que tem questões que você acha que o problema é comigo. Então a pessoa falou alguma coisa para você, pronto, você já vai pegar aquilo e já vai se ofender. Se eu sei que a pessoa funciona daquele jeito e sei como que eu funciono, essas Solta. relações elas ficam mais soltas, ficam mais Leve. fluídas. E aí, além do Isso. mapa, né, vou mostrar para vocês aqui, tem o oráculo de Odu também agora, né? Que a gente, além de fazer o mapa,
Agora a gente trabalha aqui com em cima dessas 16 energias, também para quando a pessoa traz uma questão, como ela quer saber se ela está no caminho dela ou não, a gente, pelo oráculo, a gente consegue saber. E até Isso. na hora dos atendimentos, ver qual é a energia que ela está vibrando ali. Certo? Bom, Certo. quero agradecer a presença de todo mundo. Sei o que você ia Então, a minha falar. ideia era pegar alguém da live, assim, para a gente comentar um pouco sobre o Odu, né? Ou trazer um convidado, ou a gente pegar alguém da live, ver o que o pessoal acha, trazer para a gente falar, aprofundar ali em alguma questão, para o pessoal ter essa identificação de como que funciona na prática. O que você acha? Podemos fazer. E então, Beijo. gratidão. Obrigada a todos que Beijo para todo mundo. participaram. Muito beijos, beijos. Daqui 15 dias estamos Obrigada. de volta com mais novidade, com mais mapa e tudo mais. Tá bom? Isso. Gratidão para Tchau. vocês. Tchau, gente. Então, até a próxima, gente. Gratidão pela participação. Beijos para todo mundo.